Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer o primeiro livro oficial do canal, que é A Lista de Brett, que eu confesso que li há pouco tempo, mas ele já virou um dos meus queridinhos e um dos meus livros favoritos, porque a história é muito emocionante, muito linda. Ela mexe com você de uma maneira tão boa e tão incrível que é uma história que vale a pena ser contada. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Esse livro, ele mistura um pouquinho daquela pegada do PS Eu Te Amo com um pouco mais de drama, sem ser forçado. É um drama muito bom e com um pouco de comédia também e romance, então faz um combo maravilhoso que realmente vale a pena ser lido. Não dá pra descrever em apenas um gênero, eu acho que ele abrange muitos gêneros, eu acho que isso que faz esse livro ser tão singular. E no livro a gente vê a história da Brett, que após a mãe dela morrer de câncer, de uma maneira muito rápida, um câncer muito agressivo, ela se vê pela primeira vez, tipo, desamparada. Porque a mãe dela era, tipo, o norte para ela. Mas, tirando isso, ela sempre teve uma vida perfeita. Ela trabalhava na empresa da mãe, tinha um namorado há anos, uma relação estável, e ela achava que ela tinha tudo que ela precisava para poder ser feliz. Só que, quando a mãe dela falece, o mundo dela vira ao contrário. Não só pelo fato de perder a mãe, mas sim porque ela achava que quando perdesse a mãe, ela seria a nova presidente da empresa, que ela ganharia um aumento, e aí ela também ganharia muito dinheiro da herança. Só que a mãe da Brett deixa como herança uma lista de sonhos que a Brett tinha feito quando ela tinha 14 anos, e fala que ela só terá direito à herança depois que cumprir todos os sonhos dessa lista. E aí a Brett se vê desesperada, porque os sonhos que ela tem na atual vida dela eram totalmente diferentes dos sonhos que ela tinha 20 anos atrás. Então ela começa a ficar muito nervosa, porque ela nunca teria direito à herança. A empresa tinha ido para a cunhada dela, ela tinha sido demitida também pela mãe do emprego, ela não tinha mais dinheiro. E as coisas que ela tinha que cumprir ainda nessa lista eram ter um filho, talvez dois, ter um cachorro, continuar amiga da Carrie Nelson para sempre, ajudar os pobres, ter uma casa bem legal, ter um cavalo, me apaixonar, fazer uma apresentação ao vivo em um palco imenso, ter um bom relacionamento com meu pai, ser uma professora maravilhosa. Só que o pai dela já tinha falecido e ela tinha muito rancor do pai por inúmeras coisas. Ela não era professora, ela fez marketing e ela era diretora de marketing na empresa da mãe. Ela tava no relacionamento que pra ela era super cômodo, então pra ela já tava apaixonada, só que ao longo do livro vai percebendo que ela não tá. E aí ela se vê... e ela tinha que fazer essa lista toda em um ano. Então ela se vê, tipo, faltando 3 meses, tendo que se apaixonar, tendo que ter filho e tendo que fazer tudo, senão ela não teria direito à herança que a mãe queria deixar. Ela tem um cavalo e ela morava no centro de Chicago, então como ela ia conseguir botar um cavalo ali, ter uma casa bem legal, ajudar os pobres, continuar amiga da Carrie Nilsson, só que elas brigaram quando elas eram crianças por causa de comentários homofóbicos da Brett. Então esse livro também trata sobre essa temática. Ter um cachorro, só que o namorado dela não aceitava cachorros, nem nada, porque ele era totalmente ranzinza. E ter um filho, talvez 2, o namorado dela também não queria ter filho. Então ela teve que realmente se reinventar. E ter que fazer essa lista e reaprender a viver de uma outra maneira. Uma maneira totalmente diferente, para realmente poder cumprir essa lista de sonhos dela de quando ela tinha 14 anos. Você vai lendo as histórias da Brett, você acaba lendo também as histórias das pessoas que cercam ela. Você vê a história da mãe, do pai, dos irmãos dela, do ex-namorado dela, e você vai vendo tudo, e você vai realmente ou gostando ou não gostando nem um pouquinho das pessoas. E esse livro tem esse poder sobre você realmente se apega aos personagens, principalmente a mãe dela, que é um ser humano incrível. Quando a gente começa a ler o livro, a gente fica pensando, gente, por que essa mãe fez isso? A garota já tava toda encaminhada, já tava toda certinha, porque ela tirou tudo da garota. Mas ao longo do livro a gente vai percebendo que, na verdade, a mãe dela pensou em tudo. Ela estava extremamente infeliz com a vida que ela levava, e a mãe percebia isso. Então, sabia que ela ia morrer, ela preparou tudo para a filha realmente poder seguir os verdadeiros sonhos dela, os sonhos que ela muitas vezes deixou para trás por causa do tempo e por causa das obrigações que a gente vai acabando adquirindo ao longo dos anos. E quando a Brett, ela tem que sair da zona dela de conforto para poder realizar os primeiros sonhos,
um sonho acaba desencadeando outro, que desencadeia outro, que desencadeia outro. E quando ela vê, ela já tá apaixonada por essa nova vida dela. Ela sempre sonhou em ser professora, ela acaba começando a viver uma vida que, na verdade, ela sempre sonhou em ter. Ela se reaproxima da amiga, que ela vê que, na verdade, elas nunca deveriam ter se afastado, porque as duas eram melhores amigas e elas eram almas gêmeas uma da outra, praticamente. E aí ela percebe que realmente aquele cara que tava com ela não tinha nada a ver com ela, que ele, na verdade, mais podava ela do que deixava ela crescer. E tem uma parte muito interessante aqui, que é uma carta que a mãe deixou pra filha, porque sempre que a filha realizava um dos sonhos, a mãe deixava uma carta que falava sobre esse sonho que ela tinha acabado de realizar. E aí é assim: querida Brett, talvez você se lembre da história que eu costumava lhe contar sobre um velho homem que vivia em busca da felicidade. Ele vagava pelo mundo, pedindo a todos que encontra pelo caminho que compartilhem com ele o segredo para ter uma vida feliz, mas ninguém é capaz de lhe responder. Por fim, o velho encontra o Buda, que concorda em lhe revelar o segredo. Buda se inclina e toma as mãos do homem entre as suas. Olha nos olhos cansados do velho e diz: não faça coisas ruins, sempre faça coisas boas. O velho olha para Buda confuso. Mas isso é simples demais, eu sei disso desde que eu tenho 3 anos. Sim, diz Buda, todos nós sabemos disso, quando temos 3 anos, mas aos 80 já nos esquecemos. E isso nos faz pensar numa coisa que o próprio livro traz pra gente. Quando a Brett tinha 14 anos, ela tinha certeza dos sonhos dela. Ela tinha ambições, ela tinha uma personalidade muito diferente da que ela tem com 34 anos. E aí a gente para pra pensar. A Brett de 14 anos era muito mais feliz que a Brett de 34. A Brett de 14 anos, ela tinha sonhos. Ela queria realmente viver um grande amor. Ela queria realizar o sonho que ela tinha de ser mãe. Ela amava cachorros, ela queria ter cachorros. Só que em alguma parte da vida, alguém chegou e podou ela. E falou, não, você não vai ter isso, você não vai fazer isso. Ser professora não dá o dinheiro que você precisa. Então ela acabou cada vez se podando cada vez mais e deixando de ser quem ela era. E começou a ser infeliz. Exatamente como Buda falou aqui. As certezas que as crianças têm quando elas têm 3 anos, muitas vezes já são esquecidas quando elas têm 80. Então é muito bom a gente sempre tentar trazer pra nós a pessoa que nós fomos ontem, que nós fomos há 10 anos atrás, pra gente tentar nunca perder quem nós realmente somos e a nossa real essência. E esse livro nos mostra como a maneira que a gente vê a vida nos influencia sobre os nossos valores. Por exemplo, o livro começa e a gente conhece uma Brett. E ao longo das páginas e tudo mais, ao longo das mudanças que a vida dela sofre, a gente vai conhecendo outra pessoa com outros valores que muitas vezes não se reconhece na Brett do começo do livro. Então isso é muito legal, porque a gente vê realmente uma evolução na personagem. Então, sempre que ela vai ticando algum item da lista, você fica lá torcendo por ela, isso é incrível. Porque você realmente vê ela melhorando, isso faz a gente querer melhorar também. A gente vê ela fazendo tantas coisas pra ajudar os outros, a gente também fica pensando, tipo, poxa, eu também não posso fazer isso? Olha quantas coisas tem aqui, será que eu não posso doar nada que tem aqui? Será que eu realmente preciso de todas essas coisas, de todas essas roupas? E esse livro deixa isso bem marcado mesmo. E que a autora quis passar uma mensagem também pra nós, que muitas vezes nós, mulheres, conseguimos realizar a maior parte dos nossos sonhos quando a gente se desprende de uma relação que só nos traz pra baixo. Quando a Brett conseguiu se desprender do relacionamento tóxico e abusivo que ela vivia, ela conseguiu realmente passar a viver a vida e realizar os sonhos dela. Mostrando que não é um homem que vai fazer com que você seja feliz, realizada, que você vá realizar seus sonhos, que antes de um relacionamento você é você. E você tem os seus sonhos e seus desejos. E você não pode ficar com uma pessoa que apenas te complete. Que você precisa ficar com uma pessoa que te transborde e que te ajude a realizar os seus sonhos. E não apenas os sonhos do casal. E esse livro trouxeram também muito forte algumas ideias do Freud. Uma dessas ideias é quando a Brett, ela procura no parceiro dela, na verdade, uma visão de pai. Então, ela procurava incessantemente agradar o namorado como ela gostaria de ter agradado o pai. Queria ser um orgulho pro namorado, ela queria realizar os sonhos dele, queria sempre estar lá pra ele. Queria que ele amasse ela e aceitasse ela. Exatamente porque ele tinha o mesmo jeito e era muito parecido com o pai dela. E várias vezes a mãe dela traz isso nas cartas. O cara é perfeito pra ela, na verdade, ela só tá querendo preencher um vazio que existia dentro do peito dela usando o garoto.
Embora esse livro tenha essa pegada emocional e toda essa trama e tudo mais, ele traz assuntos muito fortes. Ele traz assuntos como a crise da meia-idade, o ato de você querer ter filho e muitas vezes isso ser reprimido de você. Traz assuntos como a homofobia, abandono parental, abandono familiar. Traz muito forte o câncer, a morte, gravidez de risco, mulheres que têm que largar os empregos para poder cuidar do filho, mulheres que têm o filho como a única razão de vida, crianças que não podem ir para a escola por N razões e precisam receber tratamentos em casa. E traz uma gama tão ampla de assuntos que é impossível você não se identificar com algum dos pontos que é retratado. É tão importante porque ele faz com que a gente conteste os rumos que a gente tá tomando na nossa vida. Será que a pessoa que a gente era há 10 anos atrás tá orgulhosa da gente agora? Então acho que é mais ou menos isso que a autora quer que a gente pense. Enfim, gente, esse é um livro que eu indico, um livro fantástico. 364 páginas, mas é um livro rápido, com uma leitura super fluida, que você senta e você não consegue mais parar. Então eu acho que muito que vale a pena ler. Eu acho que vocês só têm a ganhar e isso vai acrescentar na lista de leituras boas de vocês. Com certeza é um livro que eu daria 5 estrelas. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado do vídeo, gostado do livro e gostado também da narrativa. Então, ó, um beijo muito grande e até o próximo vídeo.